Shalom, amados e queridos irmãos, você que está neste momento assistindo este vídeo, que vai entrar para participar conosco desta reflexão, deste momento de meditação nas Escrituras. Quem vos fala aqui é o servo de Elohim, servo de Adonai, Pastor Rodrigo. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos vocês de uma forma grandiosa, no nome de Yeshua, nosso Salvador. Eu gostaria de fazer uma breve oração antes de introduzir a mensagem desta noite. Feche os teus olhos, você que tem a oportunidade de fazer uma oração juntamente comigo e que nós possamos elevar ao nosso Criador, ao Eterno, a nossa oração, a nossa prece neste momento. Pode deixar aí seu pedido de oração. No final nós vamos fazer mais uma oração e vamos estar abençoando com a nossa oração a vida daqueles que creem e que necessitam. Louvado seja o Eterno por todas as bênçãos. Querido e eterno Senhor Adonai, em nome de Yeshua, o seu Filho amado, eu entro diante de Ti para Te agradecer por este dia maravilhoso. Quero pedir ao Senhor as Tuas bênçãos para este momento de reflexão, de aprendizagem, de ensinamento. Louvado sejas Tu, ó Eterno, acima de todas as coisas. Quero Te glorificar por todas as maravilhas que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda haverá de fazer nas nossas vidas. Oro neste momento pedindo esclarecimento e direção da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para que esta mensagem possa ser conduzida da melhor maneira possível. Do outro lado, Senhor, há muitas pessoas pelas quais desejo orar. Aqueles que vão assistir este vídeo agora no momento, ao vivo e também posteriormente, pois este vídeo ficará pela plataforma do YouTube e também no Facebook, Eterno. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade de poder ensinar a Tua palavra, de poder aprender também com a Tua palavra. Te agradeço nesta noite maravilhosa, ó Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos estar lendo um versículo muito usado pelas pessoas que gostam tanto de usar a tão falada, tão chamada doutrina ou teologia da prosperidade. Hoje eu quero estar encerrando este assunto. É a quarta mensagem que a gente está fazendo a respeito disso para tentar esclarecer alguns pontos e tornar evidente que esta doutrina, este ensinamento, ele não tem respaldo bíblico sadio. Ele não está contextualizado com a palavra, e nós vamos estar lendo aqui o evangelho que escreveu João, o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10. Muito conhecido este texto dentro das igrejas principalmente. Diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é um livro que precisa ser entendido de acordo com o seu contexto geral e não apenas aquele texto isolado que se lê. Ao ler qualquer parte da Bíblia Sagrada, eu não posso tomar como base apenas aquele texto que eu estou lendo e desconsiderar todo o contexto geral daquela mensagem que eu estou lendo e também da Bíblia no seu todo, no seu geral. Quando eu pego, por exemplo, este texto aqui, e eu desconsidero tudo o que foi ensinado no geral,
dentro da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, irmão, o que eu faço? Eu posso fazer. Eu posso abrir a Bíblia aqui e dizer assim, olha, a Bíblia está dizendo aqui que Yeshua, ou Jesus, como muitos chamam, está dizendo que o diabo, o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. E que ele, Yeshua, ou Jesus, como queiram alguém dizer, veio para que tenhamos vida com abundância. E aí eu posso fazer aqui uma afirmação de que esta vida abundante, preparada e prometida, é uma vida de utopia, é uma vida de regalia, é uma vida de prosperidade material anormal, total, geral. Então, se eu desconsidero o contexto geral aqui das Escrituras, o contexto antecedente, precedente aqui, e o que acontece? Então, eu posso formular com base neste método de interpretação descontextualizado esta afirmação. Agora a pergunta que eu faço, meus queridos irmãos, é o seguinte: esta afirmação, este texto, dentro dessa perspectiva, não considerando as Escrituras num todo, ele está harmonizado com os ensinamentos de Yeshua e dos seus talmidim, que é os seus discípulos? Realmente, Yeshua ensinou isso, que muitos, pegando este texto aqui, diz que ele veio para nos fazer pessoas prósperas, ricas, abundantemente falando, abastadas na área material. Ele veio só para fazer isso? É assim, é realmente assim que ele ensinou, que os seus emissários, os seus apóstolos, seus discípulos, eles ensinaram? Então, meus irmãos, é com base nisso que nós vamos estar vendo algumas outras passagens e vamos ver se elas correlacionam com esta aqui e em que área elas se correlacionam com esta palavra aqui que nós acabamos de ler. Para esta teologia, irmão, essa doutrina muito ensinada dentro das igrejas hoje, ela ter respaldo, ela precisava ter, meus irmãos, uma ampla, uma vasta divulgação nos ensinos de Yeshua, nos ensinos do Tanar, que é o Antigo Testamento, e também no ensino posterior a Yeshua, que é o ensino apostólico, o ensino dos Talmidim, dentro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas que existem dentro da Sagrada Escritura, dentro daquilo que chamamos de Novo Testamento, conhecido também, pelo povo judeu como Brit Hadashah. Então vamos ver nas palavras de Yeshua, irmão, se elas estão harmonizadas com todos os ensinamentos dele. Olha o que ele disse dentro do Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no versículo de número 15. Ele disse assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, pois a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então, é verdade que ele disse que tem uma vida abundante, materialmente falando, preparada para todos aqueles que seguirem a ele? Como harmonizar esta afirmação com esta outra aqui de Lucas 2,15, onde ele fala: acautelai-vos da avareza, pois a vida de qualquer não consiste na abundância do bem que possui. A vida abundante que ele prometeu é sinônimo de acúmulo de riquezas?
A vida abundante que ele prometeu está ligada a posses materiais? A vida abundante que ele fala aqui, ela está para ser usufruída aqui nesta vida? Sim, sim. Então por que ele falou? O bem, a vida de cada um de nós não consiste na abundância dos bens que se possui. E logo em seguida ele faz, irmãos, aqui uma parábola, ele narra uma parábola, onde ele fala de um homem muito rico, que disse: o que farei? Derrubarei meus celeiros, construirei celeiros maior e direi à minha alma: come, bebe e regala-te, porque tem muitos bens para muitos anos. E naquela mesma noite lhe disseram: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Então, queridos, ele narrou esta parábola após fazer esta declaração, aonde ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, pois a vida de qualquer um de vós não consiste na abundância dos bens que se possui. Uma outra passagem também, irmãos, que vamos analisar é de Mateus 6,19, aonde está escrito: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde o ferrugem corrói, mas ajuntai-vos tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não destrói. Então, irmãos, se esta teologia tivesse respaldo e harmonizasse com os ensinos dele, então como que ele diria palavra semelhante a essa? Aí nós deduzimos o seguinte, irmão: homens usando a Bíblia de maneira descontextualizada fazem tal afirmação, baseada em versículos isolados, em textos isolados, fora do seu contexto, faz com que realmente pareça que ele fez esta promessa, mas não é bem assim. Não é bem esse tipo de vida abundante que ele prometeu para nós. Em primeiro lugar, esta vida abundante que ele prometeu é para todos, mas ela é para ser usufruída. Aqui, não. Ela está destinada a ser usufruída por aqueles que creem e receberem a redenção. E isso se dará, meus amados e queridos irmãos, lá no porvir. Se dará no Olam Rabam, que significa mundo vindouro. Vamos usufruir dessa vida abundante que ele prometeu, sim, mas não aqui. Aqui nós podemos começar a usufruir de uma vida abundante? Sim, mas esta promessa não é para todos. Esta promessa, ela não está destinada a se cumprir na vida de todos. Aqui, neste mundo aqui, não. Aqui neste mundo, às vezes, algumas pessoas, elas podem usufruir disso sim, mas essa não é uma promessa para ser usufruída aqui, é para ser usufruída lá no porvir. Então, vamos prosseguindo aqui. 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 10, está declarado o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se apostataram da fé, se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. O apóstolo Paulo disse isso. Então, meu irmão, olha bem, o amor ao dinheiro, à riqueza, aos bens materiais é a raiz de todos os males. Vamos notar que ele está falando que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor à riqueza, o amor às posses. Não é as posses em si, não é
o dinheiro em si que é a razão de todos os males, mas é aquele sentimento egoísta, avarento, ganancioso, que faz com que eu tenha um amor excessivo ao bem material, ao dinheiro, às posses. Então, como harmonizar estas palavras com a falsa promessa de que todos aqueles que aceitarem a fé, passarem a ser seguidores do Salvador, vão ter uma vida de prosperidade abundante? Aonde que fica a harmonia? Aonde nós podemos ver esta harmonia dentro dos textos no seu contexto geral? Não existe isso, irmãos. Isso não existe. A promessa de vida abundante é para ser usufruída no porvir. Aonde, irmão? Não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter pranto, não vai ter doenças. Aonde viveremos como as árvores, pois a Bíblia faz esta promessa, que os anos dos homens naquela época será como os anos das árvores, os dias das árvores, longevidade, aonde não haverá doença para o nosso corpo, para afligir o nosso corpo, aonde não haverá necessidade de trabalhos forçados, excessivos para a sobrevivência. Então, esta promessa de vida abundante está para ser vivida, usufruída, desfrutada no porvir e não aqui. Então, meus irmãos, nós não podemos ver esta harmonia dentro do geral dos ensinamentos de Yeshua, seus talmidim, dentro da Bíblia. Nós não podemos, irmão, pegar João e Yohanan 10:10, fazer dele ali uma doutrina de que quem passar a seguir a Yeshua, sair das garras do ladrão, ou seja, o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele vai ter uma vida de prosperidade material abundante. Ouvimos muitas das vezes pregadores falar isso, e isso não está correlacionado com os ensinos puro, genuíno, dentro do contexto geral de toda a Bíblia. Nem dos profetas, lá no Tanar, nem de Yeshua e nem dos Talmidim, os seus discípulos. Então, vamos prosseguindo aqui. Olha bem, meus irmãos. Um dos Talmidim de Yeshua, que era Shaul, o apóstolo Paulo, ele morava, irmãos, em uma casa descrita em Atos 28:30 como sendo uma casa alugada. Então, se Paulo, a Shaul, fosse um adepto deste movimento teológico dos dias de hoje, alguma coisa estaria errada. Se ele vivesse nos dias de hoje, morando em casa alugada, o que os adeptos dessa teologia diriam dele? Esse homem não é um verdadeiro seguidor de Yeshua. Este personagem não está com a vida correta diante do Salvador. Por quê? Porque ele está morando em uma casa alugada. Ele não possui casa na praia. Ele não tem uma Ferrari ou um Camaro. Ele não possui bens materiais que comprova que ele é um verdadeiro filho de Deus, porque é isso que nós vemos muitos deles dizer, que os verdadeiros filhos de Deus, eles não podem aceitar a derrota, não podem aceitar a pobreza, não podem aceitar a humildade e a escassez aqui em cima desta terra, que o verdadeiro filho de Deus, ele tem que ser cabeça e não cauda. Ele tem que estar por cima e não por baixo. Não, meus irmãos. Paulo, Shaul, não
se enquadraria. Por quê? Porque ele foi alguém diferente deste personagem imaginário criado por esta teologia, que é uma verdadeira doença teológica dentro do meio religioso, dos círculos religiosos. Então, Atos 28:30. E Shaul Paulo ficou 2 anos inteiros em casa que alugara e recebia todos quanto vinham visitá-lo. Durante 2 anos ele morou nessas condições. E aonde ele estava quando ele, antes dele alugar esta casa? Dentro da prisão, encarcerado, algemado, trancafiado. Dali, o Eterno, o Todo-Poderoso, teve misericórdia dele, permitiu que ele vivesse fora das prisões durante 2 anos, ali em uma casa alugada. Ele não tinha a casa dele na praia, com seu Camaro, com a sua Ferrari e com as suas mansões, com a sua conta bancária gorda. Não, morava de aluguel, era vigiado por uma escolta romana, e antes dele ter esta moradia, dele alugar esta moradia, ele estava na prisão. E era quem? Um dos maiores pregadores, plantadores de congregações, disseminadores das boas novas, das Bessorot, de Yeshua, um dos maiores pensadores, formadores de opinião, de todos os tempos dentro da Bíblia Sagrada. Um homem que teve, irmãos, uma intimidade profunda com o Eterno, com Yeshua. Um homem que deixou o seu legado, muitos ensinamentos, para nós usufruir deles nos dias de hoje. Então, aonde está a harmonia entre a realidade da vida de Shaul, de Paulo, com a promessa falsa, a promessa entre aspas, de que aquele que seguir a Yeshua, que recebê-lo, terá uma vida eterna com abundância. Essa vida abundante, irmão, ela não é sinônimo de bens materiais. Ela é sinônimo de perdão, reconciliação com Deus, de aquisição da comunhão com o Pai, com Deus, através da fé, da obediência aos mandamentos, de uma ligação com a videira, aonde nós somos enxertados na videira e passamos a usufruir desta seiva maravilhosa. Passamos a fazer parte do povo escolhido, do povo salvo, eleito, da nação eleita, através da fé no Salvador Yeshua, e que nos liga ao Eterno por meio, irmão, da fé, da confissão em ser Ele o Mashiach, e de adotarmos uma postura de obediência aos mandamentos, aos ensinamentos dele, que não estão em desarmonia com aquilo que Moisés ensinou lá no passado. Quem aceita a Yeshua de verdade, irmão, ele automaticamente se liga ao povo de Israel, à nação de Israel, pela fé, e ele se liga automaticamente também a tudo aquilo que Yeshua viveu e ensinou. E ele viveu segundo as normas do povo de Israel. Ele viveu segundo os ensinamentos que Deus deu a Moisés para viver. Ele não aboliu nada daqueles ensinamentos. E, portanto, que os seus discípulos, os seus talmidim, viveram da mesma forma, cumprindo os mandamentos, os ensinamentos que, desde tempos passados, o povo de Israel já vivia, era norteado por esses ensinamentos. Então, queridos, Shaul morava em uma casa alugada, morava de aluguel, conforme nós aprendemos aqui. Pedro, Kefa e Yohanan, João,
subir ao templo para orar a hora da oração a nona. Atos 3. Quando chegaram ali, diante do templo, eles viram um pedinte, alguém que estava pedindo esmolas. Estava pedindo ali uma ajuda, uma oferta, uma colaboração. O que eles disseram? Nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos nós vamos te dar. O que eu tenho te dou. Em nome de Yeshua HaMashiach, levanta e anda. E aquele cego passou, aquele pedinte naquele momento ali, ele recebeu aquele milagre grandioso, aquela restauração, aquela cura, aquele milagre espantoso. Então, esta era a riqueza que eles receberam da parte do Eterno, da parte do Senhor. Então, meus irmãos, fica aqui essa meditação. Como harmonizar? Aí quando nós lemos, irmão, este texto e vemos essa afirmação de que a partir do momento que nós passamos a ser seguidor de Yeshua, ele vai nos fazer ficar rico. Ele vai nos dar casa na praia. Vai nos fazer virar patrão. Né? Como diz aí, uma grande denominação neopentecostal dos nossos dias. Né? E de um dia para o outro, você que é empregado vai virar patrão. De um dia para o outro, você que tem uma dívida monstruosa no banco, você vai pagar ela. Por quê? Porque agora você não está mais debaixo das garras dos ladrões, não está mais aprisionado. Agora você é um seguidor, né, conforme diz eles, de Jesus, e ele vai te elevar, ele vai te dar abundância. Não é esse tipo de abundância aí que ele está prometendo. A promessa aqui é uma vida abundante, sim, mas a começar por um trabalho no seu interior. Você que não tinha paz, ele vai te dar paz. Você que não tinha alegria, ele vai te dar alegria. Você que não tinha saúde, ele vai te dar saúde interna, interior. Você que pensava em morrer, pensava que estava tudo acabado, ele vai te dar isso. Ele pode dar, pode fazer, pode conceder, pode acrescentar também bens para que a nossa vida melhore em cima dessa terra. Ele pode sim, ele faz sim. Eu não nego essa realidade, irmão. Mas para isso não existe mágica. Isso é fruto de uma boa administração. Vou encerrar dizendo isso. É fruto de trabalho árduo. Nós temos que trabalhar. Isso é fruto, meus irmãos, conforme diz os ensinamentos lá da Torá e de toda a Bíblia Sagrada, de obediência a Deus, por amor, não com um desejo de fazer uma troca, uma barganha, não, mas de livre e espontânea vontade, por amor. E aí então, irmãos, o pai recompensa o filho obediente com presentes. E muitas das vezes esses presentes podem ser uma casa, um carro, a carteira de motorista, um emprego. Pode ser sim, mas não significa que ele vai fazer isso sempre e não significa que ele vai fazer isso na vida de todos. Não significa que o fato de eu contrair uma doença, de eu perder o meu emprego, de eu passar por uma crise, que Deus me abandonou, ou que eu não serei alvo desta vida abundante. Por quê? Porque esta promessa está para cumprir na eternidade, e não aqui neste mundo, onde estamos destinados a passar por momentos bons, mas também momentos ruins. Momentos de regozijo, mas também momentos de pranto, de choro, momentos de prosperidade, de aquisição de alguma coisa, mas momentos também de dificuldades e de escassez. Não vimos aqui o apóstolo Shaul preso, depois é solto e tem que morar em uma casa alugada. Não vimos aqui os apóstolos, né, os dois servos do Eterno, Pedro
Pedro e João, ou Kefa, né, e Yohanan, dizendo, não temos prata e nem temos ouro para te dar. Se eles tivessem ali, irmão, uma colaboração, uma tzedakah, conforme é dito, né, pelo povo judeu, para oferecer, será que eles não doariam? É lógico que eles doariam, mas naquele momento eles não tinham. Então, irmãos, se a vida abundante é essa, então tem alguma coisa em desarmonia. E a desarmonia, ela está, irmão, no fato de esta teologia pegar textos fora do contexto. Pegar textos isolados e fazer deles uma regra, uma doutrina que não foi realmente ensinada pelos nossos irmãos lá do passado. Louvado seja o Eterno, que o Todo-Poderoso possa abençoar aos irmãos, a todos os que forem assistir esta mensagem, de uma forma grandiosa, com todo este ensinamento. Vou fazer uma oração para encerrar este trabalho. Pai querido e santo, no nome de Yeshua eu te agradeço por este momento que passamos aqui comentando vários assuntos importantes a respeito de esclarecimentos, meu Deus, eterno e santo, das Escrituras, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo, está ouvindo, está participando deste trabalho, ouvindo, ó Eterno, a mensagem, a instrução do Senhor nesta noite. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Sabemos que o Senhor nos fez promessas. Através do seu Filho Yeshua HaMashiach, nós temos a promessa de vida abundante, mas sabemos que esta abundância que Ele prometeu, ela não está, meu Senhor, ligada a acúmulo de bens materiais. Ela não está destinada a ser usufruída na sua totalidade aqui, mas lá no porvir, no Olam Rabá. Bendito seja o Senhor que nos esclarece, que abre os nossos olhos e nos ensina, Senhor, as verdades da sua palavra. Muito obrigado por todas as bênçãos e por todas as maravilhas. Abençoa o teu povo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom a todos e que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.